Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Vocês devem estar estranhando eu estar aqui, porque o pastor Cláudio estava escalado para pregar, e de fato estava. Ele tinha um compromisso aqui na região metropolitana, lá no município de Paulista. Só que a data tinha mudado, depois voltaram atrás e confirmaram essa semana, né? Quando já estava tudo pronto. Mas estamos aqui com temor e tremor na graça de Deus. Oremos pelo pastor Cláudio também, para que ele seja a voz de Deus ali, na exposição da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. O tema é esse que aparece aí, em negrito, na nossa Bíblia: Jesus é rejeitado em Nazaré. Esse texto aparece no Evangelho de Mateus, capítulo 13, de forma também bem objetiva, e o texto mais longo é o de Lucas, capítulo 4, que traz uma informação adicional. E nós vamos fazer referência mais tarde. Então ouça com muita atenção, com muita reverência a palavra de Deus, permaneça com a Bíblia aberta e ouça a mensagem de Deus também com reverência e santo temor. Tendo saído dali, ou seja, da casa de Jairo, onde havia ressuscitado a sua filha, Jesus foi para a sua terra, cidade de Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade dele. Vamos ler até essa parte A do versículo 6. Vamos orar. Ó Deus, bendito seja o teu nome para todo sempre. Tu és Deus, Deus vivo, Deus eterno. Tu és santo. Que privilégio temos de comparecer ao trono da graça. E nós estamos agora pedindo a bênção da iluminação, do entendimento, que o Senhor nos conduza aqui. O Senhor está aqui entre nós. E o teu Espírito Santo está agindo aqui entre nós. Então, que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o inspirador das Escrituras, ele nos ilumine, ele nos guie para toda a verdade. Que esta seja uma noite de salvação, uma noite de renovação da fé, da consagração, e acima de tudo, uma noite na qual o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos de coração em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, há um texto que é bastante conhecido do profeta Isaías, que é o capítulo 53 de Isaías. Na verdade, o tema que ele trata desde o capítulo 52 é sobre o sofrimento e a vitória do servo sofredor, mas ele inicia o capítulo 53 com uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Aliás, duas perguntas: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E referindo-se a Jesus, profeticamente, disse: porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens viram o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías escreveu essas palavras sob a inspiração do Espírito Santo, cerca de 700 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano de 2024, depois de Cristo, e ele continua sendo desprezado, rejeitado. Muitos não o reconhecem como o Messias prometido, como o único mediador entre Deus e os homens. Muitos continuam tendo uma visão equivocada do Senhor Jesus, razão pela qual não o honram, não o adoram, não oram ao Pai em nome dele, não têm prazer no culto, preferem outras coisas ao culto, porque não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem o Redentor. Isso é fruto de um coração incrédulo. Procurando uma definição de incredulidade, encontrei algumas. Por exemplo, incredulidade significa desacreditar, desmerecer, desconfiar. No caso do Senhor, significa desprezar o Senhor e desprezar a obra do Senhor e desprezar a palavra do Senhor. Isso é incredulidade. Incredulidade é a recusa deliberada de admitir que Deus é Deus e que a sua palavra é a verdade. Horácio Bonar afirmou: toda incredulidade é a crença em uma mentira. E toda incredulidade é movida por duas coisas: uma boa opinião de si mesmo e uma má opinião de Deus. Incredulidade não é uma dúvida sincera. A dúvida é um questionamento honesto, é a busca de mais luz. A incredulidade é diferente. Ela é deliberadamente uma recusa em crer. É uma decisão em não querer acreditar. É uma obstinação. E a Bíblia chama a incredulidade de pecado. Uma última citação, John Stott asseverou que a incredulidade é um pecado porque contradiz totalmente a palavra do único e verdadeiro Deus e, portanto, atribui que ele é falso. Incredulidade é algo muito sério, muito sério. Queridos, o Novo Testamento faz duas referências que mostram Jesus admirado. A primeira é com aquele centurião romano, com um gentio. E ele, admirado, disse aos presentes: nem em Israel encontrei uma fé como esta. E a segunda referência que mostra Jesus admirado, e agora do lado negativo, foi em sua própria cidade, com a ausência de fé ali na sinagoga de Nazaré. O texto é muito contundente ao dizer que admirava-se da incredulidade deles. Estávamos lendo agora, durante a liturgia, Hebreus capítulo 10, mas lá no capítulo 3, versos 12 e 13, nós temos uma advertência. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui nós temos uma advertência. Queridos, olhando um pouco para o capítulo 5 que nós estudamos,
com exceção dos versículos 17 e 40, em todo o capítulo 5 nós percebemos que a fé triunfou. Jesus libertou um homem que era possuído por uma legião de demônios, e libertou aquele homem. Jesus o salvou e fez dele um missionário. Ele saiu para falar aos seus familiares, tudo que o Senhor havia feito a ele, e também pelas 10 cidades, Decápolis, anunciando a obra do Senhor. Capítulo 5 fala de uma mulher que pela fé tocou nas vestes de Jesus. Ela que vinha sofrendo, havia 12 anos de uma enfermidade, e ela disse: se eu ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. E o toque foi um toque de fé, porque Jesus parou, estava indo para a casa de Jairo e perguntou: quem me tocou? Foi um toque de fé. Todos estavam batendo em Jesus ali, ele estava sendo comprimido no meio da multidão, mas houve um toque especial, um toque de fé. E por fim temos a própria ressurreição da filha de da filha de Jairo. Ressurreição da filha de Jairo. Lázaro ele também ressuscitou, não é? Mas esse caso da filha de Jairo. Então, se o capítulo 5 pode ser chamado de o capítulo da fé, o capítulo 6 de Marcos merece o título de o capítulo da descrença, porque nós temos aqui a descrença na sinagoga de Nazaré, temos a descrença de Herodes, o rei, e também, em certo sentido, dos discípulos. Nós vamos ver na ocasião apropriada. Mas, apesar de todos esses maus exemplos, se você olhar comigo aí no finalzinho do Evangelho de Marcos, a partir do verso 53 até o verso 56, então o capítulo termina aqui, mais uma vez, com o triunfo da fé. Olha o que diz o texto: estando lá, no outro lado, chegaram a Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos, na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus a quem nós servimos, seguimos, adoramos. Esse é o Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, dono da igreja. Esse é o Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está aqui. E nós estamos aqui por causa dEle. Pelo menos deveria ser essa a nossa motivação. Eu vou para adorar ao Senhor, eu vou para agradecer, eu quero honrar o nome do Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero devotar toda a minha vida para o Senhor. Esse é Jesus, Ele é Deus, Ele está no trono, Ele reina, Ele conduz a história. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós já temos aprendido que Marcos é conhecido como o Evangelho em movimento. E o texto diz claramente: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Ele saiu da casa de Jairo e foi para essa caminhada. Nazaré, nós sabemos, foi a cidade onde Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, da Judéia, mas ele foi criado em Nazaré. Ali ele passou a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude. Ele começou seu ministério quando tinha 30 anos de idade. Não é? Nazaré era na Galiléia, ficava na Galiléia, uma região onde Jesus concentrou boa parte do seu ministério. Então, Jesus de Nazaré, é assim que ele é conhecido. E ele e os seus discípulos foram assim que saíram da casa de Jairo. E aqui temos uma referência que no sábado deram-lhe oportunidade de ensinar na sinagoga. O texto de Hebreus,
que foi lido há pouco, diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Havia o templo em Jerusalém nos dias de Jesus, mas a sinagoga era um importante local de estudo, de ensino, de adoração também. E a Bíblia diz que Jesus era frequente, ele era assíduo. O outro texto de Mateus diz que ele esteve na sinagoga como de costume. Queridos, deveria ser esse o nosso costume. O nosso costume, que é bíblico, de honrar o dia do Senhor. O dia do Senhor tem sido muito profanado pela cristandade. Mas o dia do Senhor continua sendo o dia do Senhor. Dia de adoração, dia do exercício da misericórdia e dia de descanso. Então, é o dia do Senhor, santo e deleitoso. E Jesus é um modelo para nós também, nesse sentido de frequentemente estar na sinagoga. Eu vou dividir esse texto pequeno, em algumas partes, para que a gente tenha a compreensão. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é o ensino de Jesus na sinagoga de Nazaré. Verso 1: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Como eu disse há pouco, era seu costume de ir à sinagoga. O texto paralelo de Marcos 6, como eu disse, Mateus 13 e Lucas 4. E Lucas foi muito mais completo, descrevendo aquele momento muito especial. Por exemplo, Lucas 4, 16 a 19, diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nesse ponto, Lucas diz que Jesus enrolou o pergaminho, devolveu ao assistente e, tendo os olhos fitos nele e na assistência que estava ali, ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Irmãos, isso não é grandioso? Ali estava Jesus lendo um texto escrito 700 anos antes da sua vinda. E ele recebeu o rolo, ele leu, e ele disse: hoje essa palavra foi cumprida. A profecia foi cumprida. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que fará. E todas as profecias messiânicas foram cumpridas. Todas elas. Jesus veio e Jesus ensinou. Queria que por um momento você pensasse aqui em Jesus ensinando. Já houve um comentário nos evangelhos dizendo que Ele ensinava não como os escribas e fariseus, ele ensinava com autoridade. Então a palavra de Jesus é poderosa, porque ele é a palavra, ele é o verbo. Os guardas, em certa ocasião, foram para prender Jesus e voltaram sem Jesus, e as autoridades ficaram indignadas, perguntando: será que vocês também creram nele? E os guardas disseram: homem algum jamais falou como esse homem. Ele é a palavra. Ele falou e tudo se fez. Ele é a palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é a última e a maior revelação de Deus. Jesus é Deus feito homem, é o Verbo encarnado, o Verbo que habitou entre nós. Não é maravilhoso Jesus ler o texto e dizer: aqui está o cumprimento dessa profecia. Segundo lugar, queria destacar aqui, verso 2, a reação
dos ouvintes. A reação foi dupla: surpresa e questionamentos. Verso 2: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Marcos registra que a primeira reação foi favorável. Quando as pessoas ouviram, elas ficaram maravilhadas. A ideia aqui é de espanto. Ficaram perplexas, maravilhadas, porque Jesus falou com tanta convicção, com tanta propriedade, com tanto poder, com tanta graça, que aqueles de Nazaré, muitos deles que conheciam Jesus, quem sabe muitos ali da idade dele, que tinham convivido com ele por vários anos, tomados de perplexidade, o texto diz que ouvindo se maravilhavam. Contudo, essa reação não durou muito tempo. Percebam, olhando aí o versículo 2, que o entusiasmo começou a dar lugar à crítica. O entusiasmo começou a dar lugar à incredulidade. A admiração começou a dar lugar a falta de confiança, a falta de fé. Eles não podiam entender. A ideia mais ou menos do texto é essa: suas palavras são maravilhosas, mas vindas dele? Eles ficaram surpresos com isso. Como isso é possível? Onde foi que ele aprendeu essas coisas? Porque as pessoas que conviveram com Jesus ali cerca de 30 anos, nunca viram na escola, né? Estudando lá, um estudo formal. Obviamente que ele frequentava a sinagoga, onde havia ensino, né? Mas o ensino de Jesus era muito superior ao mais bem preparado habitante de Nazaré. Onde ele aprendeu essas coisas? Ele, uma pessoa comum, sem formação acadêmica, e eles pensaram mais, e os milagres, né? É impressionante a incredulidade, porque eles não podiam negar os fatos. Muitos milagres aconteceram em Cafarnaum. Cafarnaum ficava cerca de 30 quilômetros, mais precisamente 32 quilômetros de distância de Nazaré. Os milagres eram conhecidos, mas as perguntas continuavam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Os fatos eram incontestáveis, eram inegáveis. Se você olhar comigo aí, espero que você esteja com a Bíblia aberta, olhe no próprio capítulo, no próprio livro de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21, por exemplo, a cura de um endemoniado lá em Cafarnaum. Como eu disse, Cafarnaum ficava perto de Nazaré. Olhe agora, versos 40 a 45, a cura de um leproso. Capítulo 2, 1 a 12, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 3, de 1 a 6, aquele homem que tinha uma mão ressequida, e Jesus disse a ele: venha para o meio e levante a mão, e quando ele levantou a mão, ela ficou curada. E o capítulo 5, que nós já falamos, né, da libertação no Gadareno, que aconteceu do outro lado do mar da Galileia, mas a cura daquela mulher com doença crônica e a ressurreição da filha de Jairo. Reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele fez a seguinte afirmação: a incredulidade obscurece o óbvio. A incredulidade obscurece o óbvio. Quantas pessoas há que leem a Bíblia? Aqui está a Escritura Sagrada, mas a incredulidade obscurece o óbvio. As pessoas leem, mas não entendem, leem sobre os grandes feitos do Senhor,
mas não rendem culto, não adoram, não confiam nele, não entregam a vida. Muito pelo contrário, tratam o Senhor com desprezo e com desdém. É impressionante. As pessoas de Nazaré não estavam dispostas a crer que os ensinamentos, o poder do Senhor Jesus, sua vida, tudo aquilo era divino, não era humano, era divino. Eles, por causa da incredulidade, não conseguiram ver a divindade na face do Senhor Jesus Cristo. Como disse um servo de Deus, seu agnosticismo e ceticismo encontraram uma expressão na forma de uma pergunta: onde esse homem conseguiu essas coisas? Agora lembrem, o texto de Marcos não diz, mas o de Lucas diz. Ele leu Isaías. Isaías era um profeta muito conhecido e querido, o profeta messiânico. Ele leu Isaías e ele disse: hoje essa profecia foi cumprida. Mas eles não creram. Queridos, quantos incrédulos nós temos em nossos dias? Religiosos, frequentam cultos e templos, mas são incrédulos, não creem, jamais se renderam, não adoram, não fazem de coração, não se renderam ao Senhor, não têm o temor do Senhor. Terceiro lugar, versículos 3 e 4. Queria dar um nome a esse ponto aqui: o perigo de nos acostumarmos com o sagrado. Vejam aí versos 3 e 4. Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vale a pena lembrar nesse momento, lendo João capítulo 7, que houve um momento quando nem os irmãos de Jesus criam nele, nem os irmãos criam nele. Vieram a crer somente depois da ressurreição. Percebam aqui uma reação negativa e preconceituosa. Preconceito é uma coisa do coração humano caído. Preconceito é pecado. E aqui nós temos uma visão preconceituosa. Eles não podiam entender, eles sabiam dos milagres, dos feitos, da sabedoria, do seu ensino, da sua maneira, da sua postura, da sua conduta, mas eles não conseguiam ver em Jesus nada além do que o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Essa palavra aqui significa um trabalhador habilidoso para criar, para fazer um objeto. Essa palavra significa também um artífice, um construtor. Era isso que eles conseguiam ver em Jesus. Um dia Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta deles era: um dos profetas. Herodes, nós vamos ver mais adiante nesse capítulo, chegou a pensar que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. E faz muito tempo, acho que lá nos anos 1970, aquele grupo Vencedores por Cristo cantava uma canção que diz: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Queridos, há muitas pessoas que olham para Jesus e conseguem ficar admiradas com sua sabedoria. De fato, ele foi
um grande mestre, um grande líder. Há pessoas que ficam impressionadas apenas com a bondade de Jesus e que veem em Jesus apenas um exemplo a ser seguido de altruísmo, de sacrifício, mas não veem como Deus, como Filho de Deus, como Redentor. E a não ser que você conheça Jesus como Filho de Deus, como Redentor, você está perdido. Os homens e as pessoas, os habitantes de Nazaré, só conseguiam vê-lo como o carpinteiro, o filho do carpinteiro. Na verdade, queridos, olhando para esses 2 versículos, o que as pessoas estavam dizendo era o seguinte: o que é que um mero carpinteiro sabe sobre oratória? O que é que um mero carpinteiro sabe sobre interpretação de profecias ou cumprimento de profecias? Não é ele o filho de Maria? É interessante que o nome de José não é mencionado aqui. Provavelmente José já havia falecido, né? Lembrando que Jesus estava aqui com pouco mais de 30 anos de idade, né? Aqui há uma citação dos meios irmãos de Jesus, né? Tiago, José, Judas, Simão e também as suas irmãs. Você tem referência à família de Jesus também em João 7,5, Atos capítulo 1, verso 14. E aqui eu cito novamente o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: familiaridade gera desprezo. Esse é o perigo de nos acostumarmos com o sagrado. O perigo de nos acostumarmos com jargões evangélicos, protestantes, cristãos, jargão gospel. A gente se acostumar com essas coisas, mas não ter devoção, não ter adoração, não ter consagração. A gente canta aqui, mas a vida da gente nega tudo que a gente canta aos domingos, de segunda a sábado. A coisa é outra, a vida é diferente. A gente tem uma postura aqui no culto, mas se a gente é apenas religioso, a conduta lá fora é bem diferente, não condiz. Não tem adoração, não tem devoção, não tem obediência, não tem como motivação a glória do Senhor. Ó, queridos, precisa tomar muito cuidado, o perigo de nos acostumarmos com o sagrado e deixarmos de honrar o Senhor. E são gestos simples, mas perigosos. É você estar aqui no culto, respondendo mensagem de WhatsApp. Culto é culto. É a centralidade do Senhor Jesus. Culto é culto. O foco é nele. A gente desculpa um médico, por exemplo, que está ali, está acompanhando um determinado paciente, e a qualquer momento pode receber um chamado. Claro que a gente acha que isso é absolutamente legítimo, isso faz parte da sua função, não é? Mas na hora do culto, na hora da adoração, né? Quanto é que está o jogo, né? Isso é profanação, isso é pecado. Uma olhadinha de leve não tem problema. Isso é muito sério, porque nós estamos na presença do Deus Santo. Mas a gente vai se acostumando com essas coisas, sabe? Mas essas coisas e outras mais dizem onde é que está o nosso coração. Vou dizer uma coisa grave aqui, muito séria. Jesus disse ao povo de Israel, por boca do profeta Isaías: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Deus não se impressiona com presença, não. Quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Houve outra ocasião quando ele disse: quem dera houvesse quem fechasse as portas do templo, porque eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento santo. Queridos, Deus é exclusivo. Ele é Deus. Ele é o centro. Tudo é para Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. E a gente às vezes se acostuma com o sagrado, lê a Bíblia, mas lê com desdém, com desprezo, sem atenção, sem reverência, canta sem meditar no que está cantando, na letra que a gente está cantando. Mas isso não é só aqui no culto, é a vida
é a conduta, é o dia a dia, é a linguagem, são os valores, são as escolhas, são as prioridades. As pessoas não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. Ele leu o texto, ele leu Isaías 61 e disse: hoje essa profecia está sendo cumprida. Mas eles não conseguiam ver, a incredulidade não permite chegar o óbvio. Eles só conseguiam ver em Jesus o carpinteiro, filho do carpinteiro. Eles podiam até dizer, ele habilidosíssimo, os móveis que ele faz são de primeira linha. Mas reconhecer Jesus como um excelente carpinteiro não salva ninguém. É preciso reconhecê-lo como Messias prometido, aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus, então, diante dessa reação deles, como diz aqui o verso 4, não há um profeta que tenha honra na sua própria terra. A repetição dessa afirmação de Jesus aparece em João 4:44, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria terra. Em quarto lugar, verso 5, nós temos aqui o resultado da rejeição que Jesus sofreu em Nazaré. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Mateus 13:58, que é o texto paralelo, diz: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Alguém disse que os nazarenos tiveram atitude pior que a dos gadarenos. Os gadarenos mandaram que Jesus fosse embora da sua terra, mas os gadarenos não tiveram a mesma luz, as mesmas oportunidades e o mesmo privilégio que tiveram os nazarenos. Ali estava Jesus, o Messias prometido, e eles trataram Jesus com desprezo, com frieza, com dureza de coração. E esses rebeldes não foram curados, não experimentaram a intervenção poderosa de Deus. Somente alguns. Alguém comentando esse texto fez a seguinte pergunta: seriam esses alguns um remanescente fiel? Não sabemos, mas sabemos que soberanamente Ele impôs as suas mãos e curou alguns. Em quinto e último lugar, quero chamar a atenção aqui para a admiração de Jesus. Primeira parte do verso 6. E admirava-se da incredulidade deles. Se você perceber bem, essa palavra se repete aqui. Primeiro, o verso segundo, quando os nazarenos ouviram o ensinamento de Jesus, se maravilhavam. Eles ouviram e se maravilhavam. Mais adiante, o texto diz que eles se escandalizavam. A ideia aqui é de uma repulsa, de uma revolta no seu coração. Eles rejeitaram, eles desprezaram. É essa a ideia do texto. Mas agora, nesse verso 6, parte A, o texto diz que Jesus ficou admirado com a descrença deles. Ficar admirado, ficar surpreso, maravilhado, acontece cerca de 30 vezes nos evangelhos. Mas, como eu disse no início, apenas 2 delas com referência a Jesus, quando ele ficou admirado com a fé do centurião romano e agora admirado com a incredulidade dos nazarenos. Obviamente, queridos irmãos, que Deus não é surpreendido por nada, mas eu quero crer que aqui nós temos uma emoção do Jesus humano. Foi uma reação de Jesus humano, porque ele é plenamente Deus e plenamente humano. E diante da incredulidade, ele ficou assustado diante da incredulidade dos nazarenos. Queria concluir e fazer algumas breves aplicações. Queridos, as bênçãos que Jesus de Nazaré derramou sobre outras pessoas em cidades, povoados e vilas, como lemos no final
desse capítulo 6 de Marcos, infelizmente escaparam aos seus conterrâneos, né? E tudo por causa da descrença e da incredulidade. E tudo isso era uma antecipação da rejeição final de Jesus, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E como lemos no profeta Isaías 53, ele foi o mais rejeitado entre os homens, como um de quem os homens viram o rosto, não fizemos dele caso nenhum. Era o mais desprezado, o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Os nazarenos não reconheceram os divinos feitos do Senhor Jesus, foram preconceituosos, não creram nele, por causa da sua origem. Não é esse um carpinteiro? Não creram nele, não adoraram, não se renderam a ele. Incredulidade é o pecado de não acreditar na pessoa e na obra de Cristo Jesus e na palavra de Deus, quando as evidências são tão fartas. A incredulidade se manifesta não por falta de evidências, mas pela decisão de negligenciar, de distorcer qualquer evidência. A fé significa confiar plenamente no que Deus é, no que Ele faz, no que Ele fez, no que Ele diz em Sua palavra. A fé descansa na pessoa e na palavra de Deus. E aí eu concluo, antes das aplicações, fazendo uma pergunta direta para você que está aqui, e você que nos ouve e acompanha a transmissão. Hoje, Jesus está admirado com a sua fé ou com a sua incredulidade? Está admirado com a sua fé, porque você professa um cristianismo verdadeiro e autêntico, com sinceridade, ou ele se admira por causa da dureza do seu coração? Você pode responder aí diante de Deus, porque Ele conhece o seu coração, como conhece o meu coração. Queria fazer algumas breves aplicações, queridos. Existem várias razões pelas quais as pessoas continuam rejeitando Jesus. Primeiro, incredulidade e ceticismo. Há pessoas que rejeitam e não creem na existência de Deus, que questionam a autoridade das Escrituras Sagradas, pessoas que questionam a relevância do Senhor Jesus. Aqueles que continuam rejeitando a verdade objetiva e absoluta, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus. Outros são marcados pela indiferença. Quantos há que não se importam? Eles não têm nenhum interesse em Jesus, eles não se importam, eles não querem saber nada sobre Jesus. Indiferença, apatia. Terceiro, existem aqueles que admiram Jesus, mas não como o Messias prometido, não como Senhor e Salvador. Admiram-no como líder espiritual, um exemplo de bondade, um mestre muito acima da média e só. Não há salvação para quem apenas admira algumas qualidades de Jesus. Salvação é para quem crê, para quem se rende, para quem se humilha, para quem compreende: estou perdido, mas Deus usou de misericórdia. Minha justiça diante de Deus é como o trapo da imundícia, mas Deus usou de misericórdia. Deus mandou o seu Filho. Quando alguém enxerga em Jesus o Redentor, o Salvador, o Libertador, o Reconciliador, isso faz diferença. Quarto lugar, muitos continuam na incredulidade por causa da busca pela autonomia pessoal, por causa do individualismo, porque o individualismo leva a pessoa a rejeitar a autoridade divina. Não quer estar debaixo do senhorio de Deus. Como diz aquele famoso poema: eu sou o capitão da minha alma. Coisa nenhuma. Nele, no Senhor,
nós existimos e respiramos e nos movemos. Nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele decidir tirar a nossa vida, o melhor médico não será capaz de preservar a vida, porque Ele tem o poder para dar a vida e o poder para tirar a vida. Quinto lugar, isso é muito triste e a gente percebe isso dentro das igrejas também. A cultura contemporânea prioriza valores seculares em detrimento dos valores espirituais. Em sexto lugar, pessoas são incrédulas por causa de preconceito e por causa de estereótipos. Algumas pessoas têm uma visão deturpada de Jesus e do Evangelho e não creem. Sétimo lugar, algumas pessoas têm dificuldade em conciliar fé e ciência. Na verdade, incredulidade é dureza de coração. Mas há algo para a reflexão de todos nós, igreja. Alguns não creem também por causa da falta de testemunho autêntico, de falta de exemplos autênticos de fé. As pessoas sabem que somos da igreja, que fazemos parte de uma igreja, que somos evangélicos, que andamos com a Bíblia, mas a nossa vida contradiz toda a nossa pregação, o nosso testemunho falado. Tem uma afirmação bem antiga que diz: o que fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Mau testemunho afasta as pessoas, escândalo afasta as pessoas. Por isso, palavras do Senhor Jesus: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Eu concluo então uma última aplicação com um chamado a um arrependimento, a uma urgência. Nós não sabemos do dia nem da hora, mas Jesus virá. E os sinais da sua vinda, como diz o hino, mais se mostram cada vez. Jesus está às portas e Ele vem. E Jesus fez advertências quando contou a parábola das virgens prudentes e nécias. Não seja um nécio, despreparado, porque Ele virá. E Ele virá quando ninguém esperar. Ninguém espera, Ele virá. A certeza nós temos, Ele virá. Eu volto a fazer a pergunta: Jesus está admirado com a sua fé ou com a sua incredulidade, com a dureza do seu coração? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.